Salve, salve, galera! Vamos lá de novo, hein? Hoje eu vou falar sobre coesão e coerência, algo realmente importante para as provas de concurso. Bastante cobrado, bastante cobrado. Principalmente, já vou antecipar, logo de cara, fica aqui a minha dica, hein? Decore as conjunções coordenativas e subordinativas. Fica a minha dica. Decore as conjunções. Elas são extremamente frequentes em provas de concurso. Extremamente. Beleza? Pestana, mas o que conjunção tem a ver com coesão e coerência? Meu amigo, tem tudo a ver com coesão e coerência. Tudo a ver. Beleza? Bem, eu vou falar sobre a definição de coesão, a definição de coerência, e aí depois vou falar sobre os tipos de coesão. Beleza? Vamos lá. O que seria a coesão? Coesão é o seguinte. Você está diante de um texto. Vamos supor que este texto tenha, por exemplo, 5 períodos. Entre cada período desse texto, normalmente, você tem uma palavra que resgata o que foi dito anteriormente. Por que isso? Porque quando você utiliza uma palavra para fazer referência, para conectar, para ligar, para se unir a um termo, uma ideia anterior, você une as ideias. A coesão, portanto, é a ligação que ocorre entre as partes do texto. Você tem um texto e pode acreditar, lá há elementos que vão conectar partes do texto. Esses elementos a gente chama de quê? Elementos coesivos. Afinal de contas, a coesão não é a ligação entre as partes do texto? Vamos falar sobre eles daqui a pouco. O que seria a coerência? Bem, a coerência seria a harmonia interna, ou o sentido que existe dentro do texto. Por exemplo, eu não posso começar falando sobre coesão e coerência e pular para a regência nominal, pular para a regência verbal, pular para a pontuação. Por quê? Porque se eu começo falando sobre coesão e coerência, daqui a pouco eu falo, é por isso que a vírgula está separando aqui duas orações coordenadas. Não faz sentido. Tá certo? Por quê? Porque pontuação é uma coisa, coesão é outra. Então, a coerência é o quê? É a harmonia, é o sentido que existe entre as partes do texto. Beleza? Por exemplo, se eu digo assim, eu saí de casa hoje cedo, fui ao trabalho, cheguei lá, tropecei e caí de cabeça. Bom, aparentemente está estranho, mas eu posso ter chegado ao trabalho e ter tropeçado, caído de cabeça, sei lá. Isso pode ter acontecido. Existe uma certa coerência. Agora, seria totalmente incoerente se eu falasse assim, hoje eu acordei de manhã, fui ao trabalho e peguei um avião para Tailândia. Calma aí. Eu saí de casa, fui ao trabalho e peguei um avião. Como é que eu peguei um avião no trabalho, onde eu estava? Percebe que não tem coerência? Ou seja, está desarmônico, está fora de sentido? Então vamos lá, dividindo aí na sua cabeça. Coesão. Partes do texto interligadas. Coerência. A coerência trata do sentido entre as partes do texto. Beleza? Vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre coesão, os tipos de coesão, porque isso é extremamente importante. Fica ligado. Vamos nessa. Exemplos de coesão e coerência. Primeiro exemplo é um exemplo de texto coeso e coerente. Lembrando que coesão, interligação entre as partes do texto. É a ligação entre as partes do texto. E coerência. A coerência seria o quê? Seria a harmonia interna que existe no texto. Seria o sentido que existe entre as partes do texto. Eu não posso falar sobre futebol e pular para raio laser. Sei lá, não faz muito sentido, né? Então vem comigo. O aluno se classificou. Torcíamos por ele. Olha aí. O aluno se classificou. Torcíamos por ele. Observe que
há uma certa coerência. Na verdade, cá entre nós, há uma total coerência. Porque, primeiro, você fica sabendo que o aluno se classificou. Depois, você fica sabendo que pessoas torciam por ele. Logo, se pessoas torciam pelo aluno que se classificou, há uma total coerência. O sentido está adequado. Aí você me pergunta, Pestana, mas eu não vi nada ali no meio, entre as orações, ligando as orações. Meu amigo, não necessariamente precisa estar aqui no meio. O fato é, temos aqui um texto, pequenininho, né, mas é um texto, e dentro desse texto, nós temos um elemento, olha aí, ó, que faz referência a uma outra parte desse texto. Esse texto é dividido em duas partes. Primeira parte, o aluno se classificou. Segunda parte, torcíamos por ele. Na segunda parte, percebe que existe um elemento que se conecta com o elemento anterior? Logo, está havendo coesão. Por que está havendo coesão? Coesão não é a ligação entre as partes do texto? Então, eu tenho primeira parte, segunda parte. Temos aqui um elemento na segunda parte que faz referência a um elemento da primeira parte. Logo, a primeira parte e a segunda parte estão interligadas. Interligadas por quem? Por causa do pronome ele, que faz referência a aluno. Então, esse texto é coeso por quê? Porque entre as partes do texto existe um elemento que se conecta com o outro. E é coerente porque as duas partes que compõem esse texto mantêm uma harmonia de sentido. Agora, note um exemplo de texto coeso e incoerente. Olha aí, ó. O aluno se classificou. Que pena dele. Ué, Pestana, eu não entendi. Se o cara se classificou, por que é pena dele? É exatamente isso que eu estou dizendo. Olha aí, ó. É incoerente porque se o cara se classificou, note até aqui o ponto de exclamação. Se o cara se classificou, o que você espera da reação? Que seja uma reação alegre, feliz, contente, mas aí você tem, que pena dele. Percebe que isso aqui está incoerente com relação à primeira parte? Por que está incoerente? Porque você não sente pena de alguém que se classificou, você fica feliz por essa pessoa. Então, há uma falta de harmonia interna dentro desse texto. Seria coerente se eu falasse assim, o aluno se classificou, que alegria eu senti por ele, aí seria coerente, o sentido ficaria adequado. Resumindo, a coerência está para o sentido, assim como a coesão está para a ligação entre as partes do texto. Observe que o dele, mais precisamente o ele, está fazendo referência a quem? A aluno. Logo, nós temos aqui um elemento que retoma, faz referência a um outro elemento no texto, que seria aluno. Ele retoma aluno. Portanto, o texto é coeso. Por que ele é coeso? Porque ele tem partes do texto que se ligam, estão ligadas. Agora, exemplo de texto incoeso e coerente. Aí tu me pergunta assim, pô, Pestana, eu já ouvi o meu professor de português falar que quando não há coesão, não há coerência. Meu amigo, muito cuidado com o que você ouviu. Um texto pode ser incoeso e ser coerente. Vamos nessa? Acompanhe aqui comigo. Estudou, fez a prova, passou, está bem feliz. Você está vendo algum elemento fazendo referência às partes do texto? Por exemplo, fez a prova. Está retomando algum elemento anterior? Passou. Está retomando algum elemento anterior? Está bem feliz. Está retomando algum elemento anterior? Existem elementos explícitos aqui nesse texto? Não. Então esse texto está coeso se não existem elementos que fazem referência, que retomam, que substituem, que ligam as partes do texto de maneira explícita, então não tem coesão.
Mas por que tem coerência? Tem coerência por causa do sentido das partes do texto. Olha aí, ó. Primeiro, o cara estudou. Segundo, o cara fez a prova. Normalmente se estuda antes de se fazer a prova. Depois ele passou. Para que ele tenha passado, ele precisou ter feito a prova, mas para ter feito a prova ele precisou ter estudado. Então percebe que o sentido das orações estão adequados? Então tem coerência. Qual é o resultado dele ter estudado, ter feito a prova e ter passado? Está bem feliz. Portanto, todas essas partes do texto mantêm uma coerência. Porque todas as partes do texto direcionam para o mesmo assunto, para o mesmo tema. Beleza? Enquanto a coesão você utiliza elementos para retomar, para fazer referência, para substituir termos, a coerência trata do sentido. Coesão, ligação. Coerência, sentido. Continuando. Vamos nessa. Exemplo de texto incoeso e incoerente. Ou seja, o texto não tem coesão, ou seja, não tem elementos ligando partes do texto, e ele é incoerente, para piorar a situação logo. Por que ele é incoerente? Porque não faz sentido nenhum. Olha para cá. Estudei muito, fui pescar. Qual é a relação entre estudar muito e ir pescar? Toda pessoa que estuda muito depois vai pescar. Que loucura é essa? Então está incoerente até agora. Passei na prova de medicina. Como é que o cara foi pescar e depois passou na prova de medicina? Não faz sentido isso, está estranho. Montarei uma empresa de artesanato. Meu Deus do céu, o samba do crioulo doido. Olha pra cá. Tá vendo essa porção aqui de pontos de interrogação? Servem para ilustrar o que está passando pela sua cabeça agora, não é não? Estudei muito, fui pescar, passei na prova de medicina, montarei uma empresa de artesanato. Esse texto está incoerente. Por quê? Porque ele não segue uma progressão temática, ou seja, ele não fala sobre um assunto só. As orações falam sobre assuntos diversos. Do que se está falando? Está falando sobre estudo, de pescaria, de medicina ou de montar uma empresa de artesanato? Não sei, está tudo embolado. Percebe? Portanto, tem uma incoerência. E a coesão? Cadê a coesão? Existem elementos ligando partes do texto? Está vendo algum elemento aqui? Está vendo algum elemento aqui? E aqui, algum elemento? E distribuído pelas orações, está vendo algum elemento retomando termos anteriores? Eu não estou vendo nenhum elemento. Portanto, pessoal, fique esperto. Esse texto é incoeso, porque não tem elementos fazendo conexão com partes do texto. E ele é incoerente porque não faz sentido nenhum. Cada oração fala sobre um assunto. Tá claro isso? Beleza? Agora vamos ver mais sobre coesão. Volta aqui comigo rapidinho, que eu esqueci de comentar o seguinte. Os tipos de coesão são estes: referencial, sequencial e recorrencial. Fica a dica, hein, galera? Na sua prova, o que é bizu é esse primeiro e esse segundo. Referencial e sequencial. Estuda isso para ficar no sangue a informação e você chegar na hora da prova, não titubear. Olhou a questão, bateu o olho, papum, resolveu. Tá certo? Coesão referencial e sequencial. A recorrencial não é frequente. É muito pouco que cai em prova de concurso. O bizu é coesão referencial e sequencial. Tranquilo? Vamos entender o que é a coesão referencial e o que é a coesão sequencial. Deixa eu passar aqui. Vamos nessa. Coesão referencial. Olha para mim. Vamos lá. Olha para cá. Quero aparecer um pouquinho para você, já estava muito sumido. O que seria a coesão referencial? Quando você cria um texto, para que você não deixe o seu interlocutor perdido naquilo que você está falando, normalmente você costuma usar palavras que substituem outras. Até porque, imagina se você falasse assim, o cachorro atravessou a pista, o cachorro fez xixi no Porsche, o cachorro atravessou a pista de novo, o cachorro ficou dormindo no meio da calçada. Nossa, é muito chato, né? A pessoa repetitiva é chata. Então, quando você repete palavras, também é chato. Então, para evitar a repetição, você usa palavras da língua portuguesa para fazer referência a partes do texto. E aí você evita a repetição, consequentemente o texto fica mais clean,
mais limpo, mais leve, mais coeso. A ligação que ocorre entre as partes do texto fica melhor. Vem aqui comigo nos exemplos. Pronomes. Nós utilizamos pronomes para fazer referência a termos dentro do texto. A aluna passou, pois ela se dedicou. Ela quem, pessoal? Aluna, né? Obviamente. Então percebe que ela está retomando a aluna. Até onde nós sabemos, ela é um pronome pessoal do caso reto. Lembra disso? Pronome todo mundo conhece, né? Ela retoma a aluna. Está havendo coesão dentro desse período, dentro dessa frase, dentro desse pequeno texto? Está havendo coesão? É claro que está havendo, porque eu tenho duas partes. Primeira parte, a aluna passou. Segunda parte, ela se dedicou. Como eu estou falando agora de pronomes, observe que o ela se refere à aluna. Eu vou chamar esse tipo de coesão referencial ou referenciação. Beleza? Continua aqui comigo. A aluna se classificou, pois ajudaram-na. Observe que esse na é um pronome pessoal oblíquo, átono. Esse aqui cai muito em prova, nossa. Vamos lá. O na está retomando quem? Novamente, aluna. Coesão referencial. Já está claro, né, galera? Na boa. Pronomes retomam palavras. Qual o nome que eu dou a isso? Coesão referencial. Beleza? Aí você me pergunta assim, poxa, Pestana, mas eu já ouvi falar que pronome não só substitui termos anteriores. Ele pode substituir termos posteriores. Ele pode se referir, coesão referencial, né, a termos posteriores. É verdade isso? É verdade. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Continua vendo aqui comigo. A aluna conseguiu, pois confiava em si. O si, novamente, retoma aluna. O si é um pronome pessoal oblíquo tônico. A aluna mereceu, pois sua nota foi alta. Sua, pronome possessivo, faz referência a quem? A aluna. Porque foi a nota de quem que foi alta? A nota da aluna. Então, sua, pronome possessivo, retoma aluna. Agora, chegou o momento. Percebeu que, olha para cá, ela, na, se, sua, fazem referência a termos anteriores. Olha aí, ó. E agora, hein? Esta vai longe. Juliana é bem esforçada. Esta faz referência a quem? Esta é pronome, não é? Pronome demonstrativo? Maravilha. Faz referência a Juliana. Ué, Pestana, entendi. Então o pronome pode se referir a um termo anterior ou a um termo posterior. Para evitar repetição. Ah, que interessante. Maravilha, entendi. Beleza. Pestana, mas isso não tem um nome? Coesão anafórica, catafórica, sei lá. Não é esse o nome? Então volta aqui comigo, já que você está safo no negócio. A aluna passou, pois ela se dedicou. Pessoal, esses primeiros 4 exemplos eu vou chamar de coesão referencial anafórica. É só um nome bonito para aumentar o seu vocabulário. Tá certo? Coesão referencial anafórica. O que seria coesão referencial anafórica? É quando você utiliza uma palavra para fazer referência a um termo anterior. Olha aí, anafórica, anterior, anafórica, anterior. Beleza? Agora, esta vai longe, Juliana é bem esforçada. O esta faz referência a algum elemento anterior? Sabemos que não. O esta faz referência a quem? Juliana, que é um termo que vem posterior. Aí você chama esse tipo de coesão de anafórica? Não, anafórica retoma um termo anterior. Beleza? Para ser bem redundante, retoma um termo anterior. Agora, o esta faz referência a um termo posterior. Você vai dizer que a coesão é uma coesão referencial catafórica.
O que seria a coesão referencial catafórica? É quando você utiliza um vocábulo, no caso eu estou falando sobre pronomes, para fazer referência a algo que vem depois. Lembra de catapulta, que joga para frente? Sei lá, é uma maneira de decorar isso aí, beleza? Agora, para fechar, hein? A aluna que estudou comigo era excelente. Tá vendo esse que aqui? Muito cuidado com ele. O vocábulo que pode ser classificado de diversas maneiras. Ele tem 20 ou mais classificações, dependendo da abordagem do gramático. Ah, Pestana, eu vou ficar desesperado com essa informação. Não vai ficar, não. Sabe por quê? Porque na sua prova, normalmente, e quando eu falo normalmente, bota aí 80%, 90% pronome relativo. O que é um pronome relativo? É um pronome que retoma, que substitui um termo anterior. Quer ver uma parada? Se liga só. Tira a aluna, tira o era excelente. Visualiza só o que estudou comigo. Agora, no lugar do que, você coloca o termo anterior. Vai ficar como a frase? A aluna estudou comigo. Concorda comigo? Seria muito chato se eu falasse assim, ó. A aluna estudou comigo. A aluna era excelente. Por que você vai repetir a palavra aluna? Você é robô? Claro que não. Logo, você usa um pronome relativo, une as duas orações e forma um período composto. Eu sei que eu falei muita coisa bonitinha agora, mas, pessoal, volta ao pronome relativo. Esse que é um pronome relativo porque retoma um termo anterior. De novo, hein? A aluna estudou comigo. A aluna era excelente. Junta tudo. A aluna que estudou comigo era excelente. Percebe que o que retoma um termo antecedente? Tá claro isso? Substitui um termo anterior? Então fala você, valor anafórico ou valor catafórico? Ah, essa aí é muito fácil. É claro que o valor é anafórico. Continuando com coesão referencial, hein, pessoal? Vamos nessa. Numerais. Ué, numerais pode servir como um elemento referenciador? Pode fazer referência a termos? Pode. João, Pedro e Amanda passaram, mas só o primeiro se classificou. Essa vai para o video show, hein? Essa vai para o video show. Voltando. João, Pedro e Amanda passaram, mas só o primeiro se classificou. Primeiro quem? Ué, João. Para o concurso elaborado pelo CESP. O segundo quem? Ué, Pedro. E a terceira? Terceira quem? Amanda, ora. Desistiram da carreira e decidiram tentar o concurso elaborado pela ESAF. Percebe que primeiro, segundo e terceira fazem referência a termos anteriores, que são João, Pedro e Amanda? É isso aí. Então, os numerais podem ser elementos referenciadores. Só para fixar na tua cabeça. Primeiro, segundo, terceira. Coesão anafórica ou catafórica? Anafórica. Por quê? Porque eu estou usando numerais para retomarem, substituírem, fazerem referência a termos anteriores. Safo? Continuando. Advérbios. Advérbios? Coesão referencial? Como assim? Ué, lê aí, ó. O Brasil e os Estados Unidos são países que conservam um preconceito, de um modo geral, muito grande. Mas lá chega a ser pior que aqui. Em virtude disso, espero que meu país nunca seja assim. Precisamos entender a pluralidade. Advérbios. Vamos caçá-los? Vamos lá. O Brasil e os Estados Unidos são países que conservam um preconceito, de um modo geral, muito grande. Mas lá, lá onde? Bom, como eu estou no Brasil, lá não pode ser Brasil. Tem que ser onde? Estados Unidos. Então lá faz referência a Estados Unidos. Tá claro isso? Continuando. Mas lá chega a ser pior que aqui. Aqui onde, Pestana? Ué, tô falando Brasil, então aqui só pode ser onde? Brasil.
Está claro? Então eu usei advérbios de lugar, lá e aqui para retomarem coesão anafórica, retomarem Estados Unidos e Brasil. Agora, não acabou não, hein? Vem comigo. Em virtude disso, espero que meu país nunca seja assim. Assim é um advérbio. Ué, Pestana, mas o assim está retomando alguma coisa? Como assim? Ué, lê comigo de novo com calma. O Brasil e os Estados Unidos são países que conservam um preconceito, de um modo geral, muito grande. Mas lá chega a ser pior que aqui. Em virtude disso, espero que meu país nunca seja assim. Que meu país nunca seja assim. Assim como preconceituoso, de um modo geral. Como os Estados Unidos. Isso é só um texto, tá, galera? Não estou querendo fazer apologia a nada. Antes que alguém aí seja fã dos Estados Unidos e queira me bater depois. O assim está retomando a ideia anterior. A ideia anterior de quê? De preconceito. Está claro isso? Precisamos entender a pluralidade. Fechou o texto. Então, advérbios de lugar, lá e aqui, fazem referência a Brasil e Estados Unidos. E o assim retoma uma ideia anterior de preconceito lá que os Estados Unidos têm. Tá safo? Vem comigo. Substantivos ou expressões substantivas. Ué, substantivos ou expressões substantivas colaboram com a coesão referencial? Sim, senhor. Vem comigo, hein? Celso Cunha é bem conhecido entre os concurseiros. Esse gramático realmente elaborou uma grande obra, tornando-se uma referência em assuntos relativos à língua portuguesa. Fala você, mentalmente, porque eu não vou te escutar, pode acreditar nisso. Qual é o substantivo que retoma Celso Cunha? Fala aí. Seria esse? Com certeza, né? Por quê? Porque todo mundo sabe que Celso Cunha e Bechara são gramáticos. Observe que eu poderia, no lugar de esse gramático, eu poderia ter dito assim, olha, Celso Cunha é bem conhecido entre os concurseiros, Celso Cunha realmente elaborou uma grande obra. Mas eu não quero repetir Celso Cunha. Eu não quero ser chato. Eu quero usar um substantivo para substituir um termo anterior. Esse substantivo, de novo, tem valor anafórico, porque retoma o termo anterior. Beleza, pessoal? Então, substantivos ou expressões substantivas fazem referência a termos anteriores. Quer ver um exemplo de expressões substantivas? Você diz assim, ó. Pelé é o melhor. Aí você escreve logo depois. O rei do futebol é o cara. Quem é o rei do futebol? Pelé. O rei do futebol é uma expressão substantiva que substitui quem? Pelé. Ficou claro isso? Fácil, né? Tranquilo. Maravilha. Vamos ver se tem mais coisas sobre coesão referencial. Elipse. O que é elipse? Elipse é a omissão de um termo facilmente subentendido. Acompanha. O EVP preza a excelência, por isso conta com ótimos mestres, que assistem os alunos da melhor maneira possível. Fazem isso, pois derivam grande satisfação. Lê de novo comigo, com calma, para você notar. O EVP preza a excelência. Por isso conta com ótimos mestres. Quem conta com ótimos mestres? O EVP. Percebe que a omissão de EVP, que eu chamo de elipse, está substituindo o EVP? Continuando. Com ótimos mestres que assistem os alunos da melhor maneira possível. Fazem isso quem faz? Olha aí que o verbo está no plural. Quem faz isso? Os ótimos mestres. Então essa elipse faz com que você perceba a referência ao termo anterior. Pois derivam grande satisfação. Quem deriva grande satisfação? Os ótimos mestres. Tá claro isso? Então elipse é a omissão de um termo. Também é coesão referencial. Vamos ver se tem mais sobre coesão referencial. Acabou. Agora eu vou falar sobre coesão sequencial. Ou melhor,
Daqui a pouco a gente fala sobre coesão sequencial. Pessoal, obrigado. Daqui a pouco a gente volta com coesão sequencial. Valeu!